Já parou para pensar que o vício em pornografia não existe? É até difícil a gente pensar sobre isso, né? Tantas pessoas sofrem com a pornografia, tantas pessoas têm problemas por conta do vício em pornografia. Por que alguém afirmaria que o vício em pornografia não existe? Eu tenho uma pergunta para fazer para você que é cristão. Qual é o livro que você utiliza como referência final que conduz a tua fé e as tuas condutas? Imagino que você tenha respondido a Bíblia. Da mesma forma, nós, psicólogos e psiquiatras, utilizamos a nossa Bíblia, que é o DSM-5 e o CID-11. São dois livros gigantes com todos os transtornos que o ser humano pode desenvolver até esse determinado momento que nós estamos. Vou até mostrar para vocês aqui, peraí. A diferença desses livros aqui para a Bíblia é que esses livros se atualizam no decorrer do tempo. A sociedade ela muda constantemente, então esses livros podem se atualizar. Mas olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Tudo isso aqui é transtorno. Tudo isso aqui são critérios avaliativos. E não tem vício em pornografia. Aqui não tem vício em pornografia. E por que eu fiz uma analogia com a Bíblia agora há pouco? Porque assim como você, cristão, não contesta a Bíblia, você não duvida, nós, psicólogos, também não duvidamos do que está ali no livro, do que está escrito no livro. Porque o que está ali no livro são pesquisas que foram validadas e comprovadas cientificamente, para serem então classificadas como um transtorno. E me chama muita atenção esse livro ter vários vícios, vício em jogos, vício em substâncias, e não tem o vício em pornografia. Isso então nos leva a pensar sobre o vício em pornografia através de um outro olhar. Um olhar que não é esse que a gente está tão acostumado a ver nas mídias, nos debates, onde vez ou outra a gente encontra alguém falando: a pornografia ela está acabando com a mente do homem. A pornografia está destruindo famílias. As mulheres que trabalham com pornografia são destruidoras de lares, de famílias. Quanto mais a gente se apegar a essa narrativa do vício em pornografia, mais a gente vai disseminar esse tanto de desinformação que existe desse tema. Então continua assistindo esse vídeo para a gente entrar num debate legal aqui. Se o vício em pornografia tecnicamente não existe, o que é que de fato existe? O que é que está registrado, pesquisado, publicado e cientificizado? Aqui. O transtorno mais próximo que você vai ver associado é esse aqui. Transtorno do comportamento sexual compulsivo. Transtorno do comportamento sexual compulsivo. Tá vendo aqui? Esse é o transtorno que mais se aproxima do que a gente chama de vício em pornografia. Por quê? Um dos critérios para a gente avaliar algum sujeito com esse transtorno fala do comportamento que lembra muito o vício em pornografia. Olha só, critério de letra D fala assim: continuação do comportamento sexual repetitivo, mesmo quando a pessoa não obtém satisfação ou obtém pouca satisfação dele. Vou repetir, preste atenção. Continuação do comportamento sexual repetitivo, ou seja, aquela pessoa que está sempre se masturbando por conta de algum vídeo pornográfico, por exemplo. Mesmo quando a pessoa não obtém satisfação ou obtém pouca satisfação dele. Ou seja, mesmo quando não tem tesão nenhum ali, não tem vontade nenhuma, a pessoa está ali repetindo aquele padrão de comportamento. É o que mais se aproxima, então, do vício em pornografia. Mas percebe que isso não é um transtorno centralizado. Isso é uma manifestação desse transtorno, que é o transtorno do comportamento sexual compulsivo. Lucas, isso quer dizer então que se eu me masturbo periodicamente e acho que tenho um vício em pornografia, na verdade então eu tenho um transtorno do comportamento sexual compulsivo? Sim e não. Você pode sim ter, na verdade, esse transtorno, mas você pode também estar utilizando desse comportamento para regular um outro transtorno, que pode também ser associado à depressão, ansiedade, por aí vai. Até transtorno de personalidade também a gente pode encontrar critérios que se aproximam desse comportamento que chamam de vício em pornografia. Existem estudos também que associaram esses sofrimentos que existem associados ao comportamento sexual da masturbação, por exemplo, que indicaram que o sofrimento ele é muito subjetivo de acordo com a moral que o sujeito carrega, muitas vezes religiosas, sobre aquele tema, sobre aquela questão. Então você vai ver facilmente uma pessoa A consumindo X de pornografia em nenhum sofrimento. Em contrapartida, uma pessoa B que consome a mesma coisa que a pessoa A,
em constante sofrimento. E isso pode ser facilmente associado a questões morais, religiosas, muitas vezes, que a pessoa B carrega, que a pessoa A não. Mas essa nem é a melhor parte do debate. A melhor parte que a gente vai conversar aqui é parar de justificar ações que muitos homens fazem e justificam tudo em vício, em pornografia. Muitos homens acreditam que a pornografia leva ele a fazer alguma coisa, o que é completamente equivocado. A gente entendeu aqui que a pornografia, ela pode surgir, o comportamento associado à pornografia nada mais é do que uma manifestação de uma outra situação, de um outro sofrimento. Você não trai sua mulher porque você é viciado em pornografia. Você não sai por aí importunando as mulheres na rua porque você é viciado em pornografia. Você não se masturba em público porque você é viciado em pornografia. E aí a gente parte agora para uma questão que pode ser até histórica. Se eu estou falando com alguém aqui que tem minimamente uma escolaridade, vai saber que as mulheres ao longo do tempo foram reprimidas sexualmente, enquanto os homens eles conseguiam explorar muito mais a sua sexualidade sem medo do julgamento. E isso reverbera até hoje de formas diferentes. Então até essa parte histórica justifica muito mais algumas ações do que necessariamente o que você chama de vício em pornografia. E veja que curioso, né? A maioria das pessoas que sofrem com isso são os homens. Então é claro que também tem uma questão histórica por trás. E se comprarmos a narrativa do vício em pornografia, vamos estar colocando então os homens numa redoma, onde pode se vitimizar e se proteger, entendendo que suas ações foram apenas consequência da pornografia, que não é culpa dele, é culpa da pornografia. E aí o que é que acontece? Você começa a demonizar o que é muitas vezes a profissão de muita gente. Até porque é muito mais fácil você colocar a culpa num vício em pornografia do que se responsabilizar sobre suas ações compulsivas sexualmente. É claro que esse é um debate que não termina aqui, que se pudéssemos passar horas aqui falando sobre isso, daria para a gente fazer isso, mas vale a reflexão. Para de comprar essa narrativa de vício em pornografia e passa a se responsabilizar sobre suas ações. Até porque você não pode se apegar em nenhum estudo que diga que o vício em pornografia existe. Porque na Bíblia do psicólogo e dos psiquiatras não existe nenhum código, um código que diga assim, vício em pornografia. A partir do momento que isso começar a existir, aí sim a gente pode falar sobre isso. Enquanto não existe, coincidência não é e falta de atenção também não é. Porque o que tem de transtorno nesses livros aqui tão específicos, a gente não pode pensar que o transtorno de vício em pornografia passaria despercebido. Se não está aqui, é porque não é válido. Então temos que pensar sobre isso através de um outro viés, muitas vezes falando sobre outros transtornos que traz consigo então essas manifestações ou apenas sobre escolhas que você tem que entender que é responsável 100% por cada ação que você toma, porque nem sempre comportamentos inapropriados estão sendo justificados por transtornos. Você pode estar fazendo isso por achar que pode fazer isso. E não é coincidência que a maioria desses são os homens. É aí que a gente parte para aquela questão histórica, de que sempre o homem pode tudo. Espero que tenha feito sentido para você essa reflexão, que não termina aqui, né? Mas a gente se vê.